preciso de Jesus pra do perigo me guardar. Nele eu vou confiar. Sim, preciso. Quando nele eu precisar, sempre está pronto pra ajudar. Em Jesus vou descansar, se preciso. Jesus Cristo perto está, no temor e na aflição, consolando o coração, na alegria. Meu Jesus é tão fiel que ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Jesus Cristo perto está, no temor e na aflição, consolando o coração, com alegria. Meu Jesus é tão fiel que ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Eu preciso de Jesus. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Amém. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria participar com vocês nessa manhã, neste culto, trazendo a reflexão desse dia tão importante no nosso calendário litúrgico, no nosso lecionário. Hoje nós trataremos sobre a transfiguração, sobre a importância de nós ouvirmos a voz do Senhor, estarmos atentos à voz do Senhor. Mas antes de iniciar essa meditação, eu já quero aqui agradecer o convite do pastor Jonas, deixar um grande abraço para ele e toda a sua família. Pastor Jonas, pessoa muito querida, com quem eu tive o privilégio de conviver, os 4 anos que eu trabalhei no escritório central da IPEI do Brasil, e o tempo que eu conheci antes mesmo de ir para o seminário, de trabalhar e morar em São Paulo, né? Para quem não me conhece, eu sou de Aracaju, eu tenho 38 anos, estou pastor titular aqui na primeira IPEI do Natal, sou casado com Mari há 11 anos e pai da Sarinha, e eu trabalhei por muitos anos no movimento jovem da nossa igreja, mais conhecido como a UMP, a União da Mocidade Presbiteriana Independente. E foi através dessa instituição tão importante e querida que eu recebi Jesus no meu coração, que ele me recebeu, né? E que Deus me deu meu casamento, experiências marcantes e incríveis, né? E amizades tão queridas que eu carrego até hoje. Quero ressaltar aí que eu tenho amigos nessa igreja, pessoas queridas, pessoas que trabalharam conosco no movimento jovem, no Oxigênio, no Nitro, e eu já quero aí registrar o meu abraço para Marcelinha, para Rafael, para Elis, para Raquel e todos os outros que puderam participar conosco na nossa geração
nos eventos da juventude. Então, que Deus os abençoe. Quero, em nome da minha família, em nome da Primeira IPEI do Natal, do Conselho da Primeira IPEI do Natal, deixar o meu abraço para os irmãos e convidá-los para, muito em breve, conhecer a IPEI do Natal, assim que essa pandemia der um sossego para a gente. Mas a palavra de hoje, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 9. Eu convido você a acompanhar essa leitura, uma leitura rápida, que está escrita o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu, e os levou em particular em alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouça-mo. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Palavras de salvação. Amados, amadas, essa passagem é uma passagem emblemática nos evangelhos sinóticos, nesses evangelhos que são tão parecidos, né? A palavra sinóticos, ela do grego, ela é uma corruptela, é uma junção de 2 palavras que significa ver conjuntamente. E esses 3 evangelhos, obviamente, são muito parecidos, eles têm elementos que aparecem de forma igual, né, nos 3, né? E especialmente o Evangelho de Mateus, ele copia quase que todo o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 661 versículos, salvo engano, e desses 661, 606 aparecem no Evangelho de Mateus. E é interessante que esse texto aparece nos 3, porque ele tem um significado místico muito importante, uma relevância fundamental para aquela época e que também é essencial para nós nos dias de hoje, mas ele pode nos confundir nos dias de hoje. Essa relação tão próxima desse texto com esses evangelhos não nos deixam dúvidas que houve um propósito muito importante, tanto por parte de Mateus, também chamado Levi, como por João Marcos, como por Lucas, de que deveria se preservar este relato tão importante para o movimento de Jesus Cristo, para o cristianismo. E nós vamos entender mais sobre isso mais à frente. É interessante você observar que 3 discípulos apenas foram chamados por Jesus para esse momento de oração. Pedro, Tiago e João, né, além do próprio Jesus, mas também participam deste encontro Moisés e Elias. 2 figuras muito importantes para a tradição judaica e que, sem sombra de dúvida, são personagens importantíssimos para a tradição popular daquela época. E veja como isso é uma característica muito forte no Evangelho de Mateus, né? Não é à toa que nessa descrição aparecem, né, Moisés e Elias, e se você olhar mais a fundo no Evangelho de Mateus, você vai ver que ele é o evangelho mais judaizante de todos. O evangelho ele já começa com uma genealogia, né? E essa genealogia ela serve ao propósito de fincar Jesus como um herdeiro direto do judaísmo. Além disso, você vai ver ao longo do livro diversas referências, né, que são resgates que vão levar Jesus Cristo para o Antigo Testamento e, obviamente, que vão desembocar em Jesus Cristo. A fuga para o Egito, o massacre de inocentes, o retorno a Nazaré, 40 dias, 40 noites no deserto,
num sermão de um monte se apresenta uma nova lei, e esses eventos servem, obviamente, para conectar o Messias, Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, aos textos do Antigo Testamento, e por isso esse evangelho deseja apresentar para os judeus, né, alguém que é maior do que Moisés, alguém que tem uma autoridade superior a Moisés. E a encorajar os membros dessa comunidade a ver todas as oportunidades de missão e serviço que estão à sua volta. E este evangelho mostra Jesus totalmente na contramão da ordem judaica, de alguém que vive socialmente com qualquer um, inclusive com cobradores de impostos, né? Lembre-se que esse evangelho é um evangelho que ele é organizado por um publicano, uma raça odiada, uma raça que não tinha respeito algum por parte dos judeus, especialmente os fariseus e os escribas, porque eles eram considerados traidores, né? Eram pessoas consideradas assim, a escória, porque eles roubavam do seu próprio povo. Eu sei que vocês sabem disso, mas é importante a gente relembrar esses detalhes. E o fato de Jesus encontrar Elias e Moisés na presença desses 3 discípulos colabora exatamente com essa formação dessa identidade de fé que é inaugurada no batismo de Jesus Cristo. Então, assim, o Evangelho de Mateus ele tem um papel fundamental na formatação de uma identidade, né? Olha, vocês até aqui, vocês estão acostumados com a identidade mosaica, né? Com as referências dos profetas, mas existe alguém que é superior, existe alguém que está acima de todos eles, e esse alguém é Jesus Cristo. E essa narrativa que nós acabamos de ler, da transfiguração, é exatamente uma narrativa que endossa o messianismo em Jesus Cristo, o caráter, a identidade messiânica de Jesus, né? E ela não é a única dentro do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus o tempo todo está, vamos dizer assim, configurando e formatando uma nova memória, essa identidade fundamental para que todos os judeus tivessem a oportunidade de entender que esse Jesus é o Cristo, né? O Senhor, o Mestre, o enviado do Senhor, o Filho de Deus. Então, nesse texto, né, logo de cara, nós vemos, depois da nuvem cercar os discípulos de Jesus, o Senhor fala para eles, né, este é o meu Filho amado em quem eu me agrado, ouçam-no. É o próprio Deus falando com os discípulos, estimulando eles a prestarem muita atenção em Jesus. E se vocês lembrarem, logo no começo, né, desse evangelho, no capítulo 3, versículo 16, no batismo de Jesus, vocês vão ver, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito descer como uma pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado que me dá grande alegria. É Deus falando, né, se representando, e fortalecendo na cabeça desses que testemunham esses momentos tão importantes, né? Essas experiências tão místicas, né? E tão marcantes no Evangelho, já dizendo, prestem atenção, esse é o meu filho. Esta é a encarnação, é a minha encarnação, é o meu filho que está aí com vocês, e é ele quem me dá muita alegria. Outros elementos muito importantes que vão conectar Jesus Cristo com o Antigo Testamento, por exemplo, vocês podem encontrar no Evangelho de Mateus também, no capítulo 10, versículos 1 ao 4, quando ele reúne os 12, né? Quando ele diz para eles que dá a eles autoridade para expulsar demônios, né, espíritos impuros, e curar todo tipo de enfermidade e doença. Jesus não é à toa que ele escolhe 12, né? Não é à toa que ele chama 12 discípulos, né? Alguns deles não vão ser nem citados mais nos evangelhos, mas fica registrado, fica demarcado nos evangelhos que são 12 discípulos, semelhantemente às 12 tribos de Israel. E isso, obviamente, vai imprimir essa nova identidade, esse caráter simbólico que impõe uma nova realidade de um novo Israel. Aí nós podemos lembrar, um pouco antes desse texto da transfiguração, a declaração de Pedro, né? Essa declaração de fé fantástica, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, né? Quem os outros acham que eu sou? Né?
Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E vocês, quem que vocês acham que eu sou? E Pedro, né, obviamente, orientado pelo Senhor, isso não é mérito dele, o texto deixa isso muito claro, fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí você vê, né, que uma vez que Jesus pergunta aos seus discípulos, Pedro é o primeiro da lista a receber essa revelação de que Cristo de fato era o Messias, ele era o Senhor, ele era o Filho de Deus. Além disso, existem diversas outras passagens, você vai lembrar da entrada triunfal, gloriosa de Jesus Cristo, né? Onde os que o seguiam gritavam, Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, né? Essa expressão que inclusive é registrada no Evangelho de João, que é outra corruptela, né? Raishioan, salva-nos, te pedimos, é uma oração que aparece no Salmo 118, versículo 25. Né? Então, assim, essa é uma entrada triunfal daqueles que venciam as guerras, né? A exemplo do próprio Davi, e que eram recebidos de maneira tão efusiva, né? Com todo esse barulho, com toda essa pompa, para aqueles que eram esperados, né? Por essa multidão que ia à frente. E todas essas passagens que eu citei até aqui, né? Só servem para dizer para vocês, assim, nessa abertura, o quão é importante para o Evangelho de Mateus fortalecer a identidade de Jesus Cristo. E eu gosto de falar sobre identidade, não é porque eu sou publicitário não, meus irmãos. Eu amo comunicação, mas é com uma certa preocupação. Vivemos uma sociedade profundamente imagética, né? É a imagem é a era da imagem, né? Onde a comunicação ela nunca foi tão veloz, tão rápida e tão instantânea. E normalmente as imagens de Jesus que são mais vistas, né, que estão sendo mais apresentadas frequentemente, são as imagens do Deus que é curandeiro, aquele que cura, né? E daquele que é um atendedor de pedidos, né? Um taumaturgo. Então, assim, Jesus hoje, em nossa geração, basicamente ele se resume a isso, né? Aquele que eu vou entrar em contato para pedir coisas e aquele que eu vou entrar em contato também para pedir, só que para curar pessoas. E nós precisamos lembrar resgatar outras imagens de Jesus, para nós entendermos que nós não estamos lidando com um ser que é um atendedor de pedidos. Nós estamos falando com o nosso Pai, nós estamos tratando do Criador, né? Aquele que é o alfa, o ômega, aquele que é o poderoso, né? Aquele que em Jesus Cristo, né, encarna, se faz como um de nós, sofre, morre, né, para nos redimir de todos os pecados e nos reconectar novamente com o Senhor. Ele também é o Salvador. Ele é o Messias. E isso era fundamental para os judeus daquela época, para considerar que eles tenham esse relacionamento com Jesus, para que a fé deles fosse fortalecida, né, através de Jesus Cristo, e para que a nossa fé também seja fortalecida. Esse encontro de Jesus e os seus discípulos, esse momento de oração de Jesus e os seus discípulos no monte, é um momento de fortalecimento da fé deles, e certamente é um momento de fortalecimento para a nossa fé. Mas por que é um encontro de fortalecimento da fé? Veja, o que foi que eu falei agora há pouco? No capítulo anterior a esse texto que nós acabamos de ler, na Transfiguração, nós vemos Pedro dizendo que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas na sequência, nós vemos que ele foi repreendido quando Jesus predisse a sua morte, né? Pedro não entende essa história de Jesus Cristo, de que ele vai morrer, né? De que isso serve a um propósito, né? E isso, para Pedro, tem um impacto muito negativo. Opa, o meu mestre está dizendo que vai morrer, que ele vai ser crucificado. Uma morte humilhante, uma morte desonrosa. Não, ele chama Jesus para o canto e fala, vamos conversar. Jesus, não pega bem o senhor ficar falando isso, né? E aí, obviamente,
A gente sabe que não é Jesus, é o diabo teologizando ali, tentando assediar Jesus, e ele é repreendido por Jesus Cristo. Arreda-te de mim, Satanás, né? Aquele que, segundos antes, é iluminado pelo Senhor, tempos depois, minutos depois, é usado por Satanás, envergonhado com um plano redentor, aquele plano que vai reaproximar André, a IPI do Cambuci, a IPI do Natal do Senhor, ele fica constrangido. E mesmo Jesus Cristo explicando todo esse plano desonroso, esse plano que na verdade é o plano que vai nos reconectar com o Pai, eles são acometidos por um profundo desânimo. Meu Deus, nós estávamos com esperança de que esse Messias fosse revolucionar toda Jerusalém, que ele ia exercer um governo diferenciado, que ele ia salvar o povo da injustiça, da miséria, dos fariseus, da perseguição, e na verdade ele está dizendo que ele vai morrer. E obviamente, mesmo após de ouvir todo o plano, eles não têm uma plena compreensão do que significa isso, eles são abatidos por um profundo desânimo. E esse desânimo, com o anúncio da morte de Jesus, os leva, obviamente, a um período de frustração, de tristeza. Meu Deus, o nosso Jesus ele vai morrer daqui a um tempo, né? E aí o que acontece? Jesus precisa agir. Jesus ele está atento para isso, né? Os evangelhos mostram que depois de 6 dias eles são levados para esse monte, muito provavelmente é o Monte Hermon, e Jesus os leva para um momento de uma oração. O Evangelho de Marcos e Mateus não deixa isso muito claro, mas você pode ver isso no Evangelho de Lucas. Uma vez que eles estão abatidos por um profundo desânimo, eles precisam ter esse momento a sós com Jesus Cristo. Eles precisam se desconectar de tudo e do mundo, né? E vão com Jesus Cristo para esse momento de oração. E é interessante que Jesus Cristo escolhe a dedo esses que vão subir com ele. Ele escolhe esses discípulos que exercem uma influência importante e ele os chama com esse propósito. Olha, nós precisamos ter esse tempo de intimidade. Vocês precisam ser fortalecidos. É óbvio que os evangelhos não falam isso, mas a gente sabe que oração é para isso mesmo. É para nós sermos fortalecidos, é para nós ouvirmos a voz do Senhor, é para nós estarmos com o Senhor. A oração ela serve a esse propósito e você não precisa subir a um monte para isso. Você apenas precisa se distanciar do alarido da multidão, você precisa se afastar do barulho da cidade, do barulho da sua casa, do barulho da sua sala, né? E se refugiar no seu quarto e a convite de Jesus você ter esse momento com ele. O mundo, meus irmãos, ele precisa desaparecer das nossas mentes. Nós precisamos nos afastar de todas as interferências, sejam elas eletrônicas, artificiais ou até humanas, aquelas que nos impedem de conversar com o Senhor e ouvir as suas palavras. Por quê? Porque Jesus quer que os seus discípulos estejam atentos à sua palavra. Jesus quer que os seus discípulos sejam fortalecidos pela sua palavra, né? É somente através de Jesus Cristo que as nossas forças são renovadas. Não pense que nos seus 30 dias de férias, não pense que nas suas 48 horas de final de semana, nas 8 horas de descanso que você tem depois do seu trabalho, né? No tempo que você tem de sono, isso é suficiente para que você tenha um descanso, uma reserva emocional e espiritual restaurada. É somente em Jesus que as nossas forças são renovadas. Eu lembro do profeta Isaías. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia aos fracos. Ele é o Senhor quem fortalece a gente e é Ele quem renova as nossas forças. Mas voltando para a cena da transfiguração, nós lemos que o rosto de Jesus brilhava. E isto, meus irmãos, mostra a glória dos que serão justificados no reino de Deus e nos faz, obviamente, recordar daquilo que aconteceu com Moisés em Êxodo capítulo 34. Quem não vai lembrar do rosto de Moisés resplandecendo, que ele colocava um véu? Só que tem uma diferença muito grande entre Jesus e Moisés. Vejam, mais uma vez,
as analogias do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Vejam que essas conexões elas são propositais e por isso os 3 evangelhos mencionam isso, né? O rosto de Jesus ele não está brilhando por uma glória refletida, que foi o caso de Moisés. O rosto de Moisés brilhava por causa da glória do Senhor que se refletia na face dele. E em Jesus é diferente, né? Ela não é tomada por empréstimo. Pelo contrário, a glória brilha nele, é dele, né? O brilho parte dele. Ele está num lugar santo, num lugar, um monte, né, que geralmente é um meio de comunicação no Antigo Testamento. Os profetas, né, os chamados, escolhidos pelo Senhor, subiam no monte para falar com o Senhor, mas desta vez o rosto de Jesus brilha, ele é semelhante aos raios de sol. E parte dele, não é um reflexo. Vocês entendem? Por isso, Jesus é mais importante do que Moisés. Veja, e falando em comunicação divina, nós percebemos que a nuvem fala o que Pedro já tinha dito anteriormente no capítulo 16. Você tem esse elemento da face de Jesus resplandecendo, né, brilhando como raio de sol, e aí uma nuvem fica ao redor dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, e fala, olha, preste atenção, esse é o Filho de Deus. Tenham prazer em ouvi-lo. Aprendam através dele, ouçam-no. Essa nuvem que envolve João, Tiago e Pedro, é o próprio Deus falando com ele, e é o mesmo Deus que usa Pedro para falar na frente dos outros discípulos e dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha que coisa linda, né? Então, assim, aqueles que estavam tristes porque sabiam que Jesus ia morrer e não entendiam mais que iria ressuscitar, né? Que estavam abatidos, que estavam tristes, que estavam desanimados, estavam tendo agora uma experiência incrível com Jesus, vendo Moisés, vendo Elias, mas tendo essa nuvem tomando eles, participando desse momento tão especial, para dizendo assim, escutem ele, prestem atenção nele, olhem para ele. Somente nele vocês vão ser fortalecidos, somente nele vocês vão ser guiados. Como eu já disse para os irmãos e irmãs, apenas 3 dos discípulos de Jesus participam desse momento. E, obviamente, isso se deve ao nível de aproximação, de compromisso e capacidade de compreensão que esses apóstolos tinham, né? E, apesar disso, eles não compreenderiam o aparecimento de Moisés representando a lei e de Elias representando os profetas. E este aparecimento tão inesperado, ele se deu para que eles saudassem o seu divino sucessor, né? Para deixar os discípulos perplexos mesmo. E essa comunicação fosse passada para os judeus, né? Meus irmãos, esse relato é um relato que deixa os discípulos assim, tão sem noção da situação, que Pedro oferece imediatamente, ele é tentado imediatamente a prolongar essa experiência e dizer assim, Jesus, se você quiser, eu preparo agora as tendas para a gente ficar aqui e passar um bom tempo aqui. Quando, na verdade, isso tudo serve para fortalecer a fé dele, fortalecer a jornada dele, as pernas dele, a mente dele, o coração dele, para a missão dele e também para a missão dos judeus, né? E por isso, Pedro, já tão assim com medo talvez, e já desconectado da sua realidade e da sua missão, ele se oferece para montar as suas tendas, até que essa nuvem aparece e fala com ele e os assusta. E essa cena é emblemática, e Pedro não consegue compreender de imediato. O mediador da lei e o primeiro dos profetas estavam ali para ver Jesus. E essa cena é uma demonstração visível da conexão de Jesus com as promessas do Antigo Testamento. Imagine para o próprio Mateus, que escreveu ou reescreveu essa passagem. Nós sabemos que elas são elementos de Marcos, né? Embora nós saibamos que ele não foi aqui uma testemunha ocular, mas como judeu, ele deve ter se arrepiado, meus irmãos.
Meu Deus, é assim, é Jesus ali, Moisés, Elias, né? Os personagens mais importantes ali da cultura judaica estão ali com Jesus, né? E isso vai servir exatamente para combater todos os abusos que foram gerados, que foram fomentados pela tradição judaica. E demonstra exatamente que a tradição ela está sendo renovada e ela está sendo fortalecida e exaltada em Jesus Cristo. Que o plano principal não está em Moisés, não está em Elias, está em Jesus, porque é nele que está a salvação. É nele que está a boa nova, né? O Evangelho. E é ele que vai nos reconectar com o Pai com a sua morte e ressurreição. É ele quem vai vencer a morte. E veja, eu ressalto essa falta de capacidade de Pedro, dos seus discípulos, o tempo todo de compreender a maneira como Deus fala, a maneira como Jesus fala, porque ainda hoje, muitas vezes, eu não compreendo a maneira como Deus fala e como Deus age na minha vida, mesmo estando ciente de que Ele está comigo. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus fala no capítulo 28, 19, né, 20, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Né? A sua presença é real, não só na ceia, mas Ele está conosco o tempo todo. E mesmo assim, muitas vezes não compreendemos os seus propósitos, a sua maneira de falar em nossas vidas. Né? Os discípulos de Jesus ali, eles, enquanto estavam tristes, eles não entendiam que Jesus não era um líder político. Que Jesus não iria ali, naquele contexto, acabar com todo o poderio do Império Romano em Jerusalém. Que Jesus não iria destroçar e humilhar os fariseus. Não. Jesus estava ali para a redenção. Ele era a palavra encarnada. E ele, inclusive, chega ao ponto de ser repreendido pelo próprio Pedro. É o mestre servo. É o mestre que, apesar de nós, sempre se aproxima de nós. E uma vez, meus irmãos, que nós reconhecemos a sua autoridade como mestre, como aquele que, com uma palavra, pode criar todas as coisas, com uma palavra, ele pode ressuscitar Lázaro, com uma palavra pode acalmar o mar, com uma palavra ele pode fazer o que ele quiser. Escutemos a sua palavra. O Senhor falando, ouçam-no, 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 IPI do Cambuci. Ouçam-no, atentem-se para a sua palavra. É isso que essa leitura nos oferece nessa manhã. Né? Você não pode orar, se colocar diante de Deus, procedendo sua comunicação a Deus com pedidos, e sua audição está aqui, ó, com o fone de ouvido, bloqueada, parada, tapada. Não! Devemos exercitar, meus irmãos, a nossa audição. Nós devemos exercitar a escuta ativa na presença do Senhor, para que Ele tenha espaço no nosso coração, para que nós estejamos prontos para receber aquilo que Ele quer falar para nós e aquilo que Ele quer de nós. E esta é uma grande virtude daqueles que se dizem cristãos. Ouvirem-no, né? Estarem atentos, sensíveis à sua voz. Você não pode desperdiçar essa pandemia, onde Deus chama você para parar e escutá-lo, e não escutá-lo. Você pode estar parado em casa, mas estar tão ocupado, tão ativo, tão ofegante quanto Marta. Lembra de Marta e Maria? Maria aos pés de Jesus e Marta ali provavelmente preocupada porque Jesus deve ter chegado com seus discípulos e era muita comida para preparar, mas certamente é alguém que se colocava na presença do Senhor e não conseguia ouvir a voz do Senhor. E ela inclusive chega a repreender o Senhor. Ela fala, o Senhor não se incomoda que eu esteja aqui trabalhando enquanto Maria está aí aos seus pés? E Cristo fala, né? Ela escolheu a melhor parte. A melhor parte para nós, nessa manhã, nesse domingo, é escutar a voz do Senhor. Né? Você não pode fazer de conta que está ouvindo a voz do Senhor. E sabe o que é pior, meus irmãos? Ele sabe que nós não estamos ouvindo. Ele sabe quando nós estamos no piloto automático. Mas Ele está sempre pronto para nos ouvir.
Ele está sempre pronto quando nós queremos desabafar. Ele está sempre pronto quando nós estamos chorando, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos tristes. Prontos para pedir. Precisamos ouvi-lo. Precisamos não só ser aquela voz que proclama as boas novas do Evangelho, né? Mas que consegue achá-lo no silêncio, que consegue se esvaziar de tudo para se encher dele. Que você possa encontrar as suas respostas, que você possa encontrar as respostas às suas dúvidas e aos seus pedidos também, mas que você possa obedecê-lo todos os dias através daquilo que o Senhor tem falado para você. Que Deus abençoe os meus irmãos da EPI do Cambuci. Mais uma vez eu deixo aqui o abraço da primeira EPI do Natal. Que vocês tenham um domingo abençoado. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Esperança
Queridos irmãos e irmãs, um privilégio ouvirmos o Senhor, a palavra do Senhor, proferida nesta manhã em nosso culto pelo reverendo André Lima, pastor em Natal, no Rio Grande do Norte, nosso amigo. Temos participado em alguns momentos de interação, de compartilhamento com a igreja do Natal, a primeira IBEI do Natal, e convidamos o André para também pregar para a nossa igreja, nesta facilidade que tem dos vídeos e das gravações, e louvamos a Deus pela bênção dele poder aceitar este momento, estar conosco, nos trazendo esta abençoadora palavra neste domingo da Transfiguração. Que o Senhor continue abençoando o seu servo, sua família, no ministério a serviço da Igreja do Senhor Jesus Cristo. André, muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida, sua linda família e ministério. Vamos orar. Ó Deus, graças nós te damos. É um privilégio, sempre uma bênção ouvir o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra proferida pelo pastor André, Senhor, e nós te damos graças porque o Senhor nos convida a ouvirmos a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Continue a nos guiar, ó Deus, por teu chamado, por tua voz, e a nos dirigir sempre, ó Pai, a servirmos e a vivermos sempre, ó Pai, em adoração a Ti, aos pés de Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada lar, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor cuide do teu povo, o Senhor manifeste a sua graça e misericórdia também para cada um, cada uma que, ó Deus, acompanha esse momento de culto. Pai, queremos que o Senhor abençoe e cura, Senhor, os enfermos. Manifesta o teu poder, nós te pedimos. Ó Deus amado, também venha, ó Pai, envia a tua cura, ó Pai, para o mundo, Senhor, e dá que, Senhor, possa aumentar a distribuição e a vacinação. Pedimos que o Senhor possa guiar para que possa ser uma ação efetiva e eficaz, ó Pai, para devolver, ó Deus, a saúde à população, também, ó Deus, os meios para, ó Deus, as famílias buscarem o sustento, trabalharem e servirem, ó Deus, também ao Senhor através das suas atividades. Nós te oramos, nós te pedimos em nome de Jesus. Agora, queridos irmãos e irmãs, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o amor de um Pai cuidadoso e as misericórdias ternas e bondosas do Deus Espírito Santo venham sobre você, sobre o seu lar, bem como sobre toda a família da fé, aqui e por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode também nos acompanhar na nossa escola bíblica, 10h30, nós temos nossa live de estudo bíblico. Estou eu e a nossa irmã, querida irmã Joyce, compartilhando a palavra contigo. Acesse lá e nos acompanhe, participe também deste momento. À noite, 19 horas, a transmissão do nosso culto de adoração e louvor. Também acesse e acompanhe o nosso culto desta noite. Deus conceda a você e ao seu lar um bom domingo aos pés de Jesus. Amém.